Bom, nossa entrevistada é Gisele Ricobon, professora de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gisele, eu queria que você analisasse o quadro atual sob a luz do direito, confrontando dois personagens, né? O sujeito individualista, o empresário que quer soluções individuais e as necessidades de solidariedade. Como é que se encara isso? Muito bem, a gente está num contexto, primeiro um prazer, né, Nassif, a gente fazer essa entrevista, muito obrigada, mas nós estamos vivendo um contexto no mundo e no Brasil onde forçosamente nós precisaremos pensar no coletivo, né? Quer dizer, a gente tem visto e feito muitas críticas de como o sistema capitalista, né, gera um individualismo exacerbado em todos os aspectos, né? A gente praticamente transformou a pessoa física em pessoas jurídicas, inclusive grande parte da imprensa chama, né, o cidadão de consumidor, né? Há toda uma ideia de administração gerencial que não trata mais, né, com humanismo os cidadãos, mas sim como se fossem objetos de consumo também e de consumo de serviços, né? Só que essa lógica do capital, que envolve várias outras estruturas, ela de fato é um modelo esgotado, né? E quem está mostrando o esgotamento desse sistema é o meio ambiente. E quando a gente fala em vírus, né, em doenças, em enfermidades, nós temos que entender que fazemos parte de um todo, né? Ter uma visão holística enfim, do meio ambiente como um todo. E isso gera consequências também para a sociedade humana. Essa relação enferma, né, essa relação doentia que o homem está tendo com a natureza tem provocado cada vez mais resultados cada vez mais catastróficos. E é claro que com a globalização não existe mais endemias que ficam isoladas, né? É isso que nós estamos vendo. As pandemias elas se propagam numa velocidade alarmante, justamente porque a globalização aumentou também o fluxo de tudo, né? De pessoas, capitais, mercadorias e tudo isso gera essa relação com os vírus, as bactérias também de proporção global. E tendo esse contexto, Nassif, a gente tem que entender isso. Muitas vezes, né, a gente escreveu um artigo sobre isso recente com um outro professor, que é doutor em zoologia. Muitas vezes a gente acredita que, por exemplo, quando a gente deixa de consumir água, porque está tendo uma crise de água, né, na cidade, por exemplo, de desabastecimento, nós fazemos isso por uma questão de senso de solidariedade coletiva, né? E tem vários exemplos, né? Quando você deixa o carro e vai de bicicleta, você sabe que existem até pessoas que deixam de voar porque cumpriram um determinado número de créditos, né, ao longo do ano de poluição ambiental. Então, existe toda uma conscientização em relação ao meio ambiente e ao espírito coletivo que, quando há uma pandemia, se coloca ainda mais fortemente, né? A gente tem um quadro aí nas últimas décadas, particularmente nos últimos anos, a ascensão de uma ultradireita voltada aí para interesses individuais muito, muito explícitos, fim de qualquer forma de regulação e tudo. Como é que você vê? E o direito, uma tentativa de tirar de lado os avanços que o direito internacional teve desde o pós-guerra. Como é que você vê esse confronto com a pandemia? A pandemia pode trazer de volta a razão ou ampliar a superstição? O que eu acho que muitos filósofos têm feito esse diagnóstico, né? Quer dizer, que modelo de desenvolvimento que nós vamos ter daqui para frente pós-epidemia, depois de somado, né, os mortos, né, feridos dessa guerra, que de fato a gente tem que fazer essa relação com a guerra, né? Qual é o caminho que a humanidade vai escolher para se desenvolver? Nós temos dois extremos, né? Temos visto pessoas como empresários, pastores, enfim, pessoas que têm se manifestado com absoluta descrença, né, e desprezo à vida humana, né? Quer dizer, tentando assumir como se fosse um dano colateral, né? Quer dizer, bom, já que a pandemia está instalada, vamos assumir o dano colateral, que são a morte de milhares de pessoas, para que o sistema continue funcionando. Então, nessa perspectiva, Nassif, eu acho que nós temos um posicionamento muito claro de uma direita que eu acho que tem que fazer uma diferença na direita também, né? Uma direita que é republicana e que, nesse sentido, respeita aqueles princípios mínimos e valores das revoluções liberais, que são o direito à vida, a liberdade, né? A liberdade de imprensa, o direito a ir e vir. E aí eu sempre digo, né, o mínimo do republicanismo, né? Pessoas com quem ainda há diálogo, né? Eu que sou de esquerda ainda tenho diálogo, porque nós defendemos direitos humanos, né? Critérios comuns.
E a extrema-direita que já prescinde desses valores, que entende que para a imposição do seu conservadorismo, a democracia é prescindível, né? Quer dizer, a democracia, se ela atrapalha a verdade, né, colocada pela essa extrema-direita conservadora, a democracia é um obstáculo que deve ser rompido e retirado. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma análise séria também, criteriosa, né, quando falamos dessa polarização direita-esquerda, é que há diferenças em um discurso extremista, um discurso da barbárie, né, um discurso da intolerância, um discurso que gera violação e violência na sociedade, como o presidente bem sinaliza e simboliza, de um discurso de um grupo de pessoas que, por mais que acreditem no mercado, acreditem no sistema capitalista, entendem que o mercado não pode prescindir de regras mínimas, né, de um Estado democrático liberal, né, que a origem do capitalismo ela está no Estado democrático liberal. E eu acho que o mundo está nesse impasse, assim. Nós temos visto uma crescente onda, né, conservadora da extrema-direita, muito preocupante. No Brasil ela se instala, na América Latina ela também se instala de uma forma oportunista, né, para a tomada de poder. E eu espero que esse não seja o caminho, que essa epidemia possa também, essa crise, ela possa também servir para barrar esse tipo de propósito, né? Porque eu não tinha visto, eu acho que também as suas análises confirmam isso, a gente não tinha visto recentemente que mesmo aqueles que votaram e apoiaram o Bolsonaro começaram agora também a se insurgir contra ele. Então a crise ela tem dois lados, né? Ela pode levar a uma ruptura com essa extrema-direita, e eu espero que seja esse o caminho, né, de ressignificar a nossa relação com o capitalismo, com o meio ambiente, mas ela pode ser também, se a gente não conter, não reagir, né, e não se manifestar, ela pode ser também devastadora no sentido de instalar um regime ainda mais autoritário que nós já temos, porque já é um regime autoritário. José, você acredita que o Supremo volte a ocupar um papel de guardião dos direitos coletivos? É muito interessante essa discussão, porque nós sempre, nas crises, né, últimas que existiram na América Latina, no Brasil especialmente, nós temos falado de um termo que é guerra jurídica, né, do chamado lawfare, quer dizer, o direito sendo utilizado como instrumento da luta política, das guerras híbridas, né. O Supremo, as cortes constitucionais como um todo, têm um papel importante, né, na defesa da Constituição, nós sabemos isso. Ela também é guardiã, né, também tem que cumprir a Corte Constitucional o que nós chamamos de um sistema de freios e contrapesos, né? No momento em que, se o Parlamento Executivo não respeita os direitos fundamentais, a gente espera que o poder, né, constitucional máximo faça valer o respeito a esse poder fundamental. Tem que diferenciar, né? Uma coisa é o ativismo judicial, né, de juízes que se colocam politicamente, de juízes que interferem no processo democrático, nos juízes que se manifestam nos bastidores, né, para promover golpes de Estado, como a gente bem viu recentemente, de um ativismo em nome da proteção e direitos das garantias fundamentais. Então, é óbvio que quando a gente tem um Congresso, um parlamento que é antidemocrático, que tem bancadas conservadoras, né, representantes de interesses que não são da população, né, da bala, da borracha, da Bíblia, a gente espera que o papel do Supremo seja, de fato, fazer esse contraponto em relação à proteção dos valores e garantias fundamentais, que é isso que a nossa Constituição prevê. Então, a gente tem que diferenciar a guerra jurídica, que esse judiciário partidarizado, né, instrumentalizado pela política, que a gente bem viu nos últimos anos no Brasil, ficou claríssimo, né, de juízes divulgarem decisões, interferindo em processo político. A gente tem vários episódios que já foram comentados aqui. De um ativismo em nome da proteção de direitos humanos. E a Corte Constitucional tem que cumprir, sim, o seu papel. É importante a gente defender o Supremo fazendo essa diferença. Nós não podemos abrir mão, né, de uma estrutura que, ao final das contas, é quem dá a última palavra e tutela a proteção dos direitos humanos no nosso país. José, obrigado pela entrevista à TV GGN. Eu que agradeço. Um abraço grande.